Eu sempre amei o Natal. As luzes, o cheiro da comida, o som das risadas misturado com as músicas antigas. Mas naquele ano, tudo mudou. Dias antes da ceia, recebi uma mensagem da minha família. 4 palavras que nunca vou esquecer. O Natal é melhor sem você. Por um instante, achei que fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas o silêncio que veio depois me mostrou que era real. De repente, todos pareciam ter desaparecido. Nenhuma resposta, nenhum motivo, nada. Só aquela frase ecoando na minha cabeça, me perguntando o que eu poderia ter feito de tão terrível para merecer isso. E foi assim que comecei a descobrir que, às vezes, a verdade dentro de uma família pode ser muito mais cruel do que qualquer mentira. Então, se você gosta de histórias reais, intensas e cheias de mistério, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Porque agora eu vou te contar tudo o que aconteceu. Desde criança, o Natal sempre foi o meu momento preferido do ano. Era o único dia em que todos deixavam as brigas de lado e a casa se enchia de vida. O cheiro do peru assando no forno se misturava ao som do riso do meu pai, às histórias exageradas do meu tio e ao perfume doce que minha mãe usava só naquela época. Havia algo quase mágico naquela noite. Uma sensação de pertencimento que me fazia acreditar que, apesar de tudo, nós éramos uma família. Eu costumava ser a primeira a montar a árvore. Guardava os enfeites o ano inteiro, e no início de dezembro, tirava tudo das caixas com o mesmo entusiasmo de uma criança. Cada pequeno objeto tinha uma lembrança. As bolinhas vermelhas eram da primeira ceia que tivemos depois que meu irmão nasceu. O anjinho dourado veio de uma viagem que fizemos quando ainda éramos felizes. Eu me lembrava de tudo, de cada risada, de cada abraço. Mas naquele ano, algo estava fora do lugar. Havia um silêncio estranho pairando sobre tudo. As conversas em grupo, que antes fervilhavam de piadas e planos para o cardápio, ficaram frias, distantes. Ninguém me perguntava mais o que eu traria, ou se eu poderia ajudar com algo. As respostas vinham curtas, automáticas, como se cada palavra tivesse sido medida para não criar espaço para mais nenhuma. No começo, achei que era impressão minha. Que talvez estivessem ocupados, que a correria do fim de ano estivesse deixando todo mundo cansado. Mas, no fundo, algo em mim sabia. Havia algo errado. Lembro-me de um domingo à tarde, uma semana antes do Natal. Eu estava sentada na varanda, o sol já se pondo e o celular vibrando com notificações. Mensagens de amigos, propagandas, aquelas coisas de sempre. Foi quando vi o nome do grupo da família piscando na tela. Sorri, esperando alguma brincadeira boba ou uma foto das luzes da casa da minha mãe. Mas, ao abrir, o coração gelou. A mensagem era curta, direta. Em inglês, como se a dureza das palavras ficasse menos cruel assim. Christmas is better without you. Don't come. Por alguns segundos, fiquei imóvel. Os olhos percorreram aquelas palavras várias vezes, tentando dar a elas outro sentido. Talvez fosse sarcasmo, pensei. Talvez alguém tivesse mandado no grupo errado. Mas não. Aquele silêncio pesado que veio depois foi o suficiente para me mostrar que ninguém tinha errado o destinatário. Senti o corpo todo estremecer. É difícil explicar a dor de perceber que o lugar onde você sempre se sentiu segura simplesmente te rejeitou. Era como se todas as lembranças bonitas tivessem se partido em pedaços pequenos demais para serem colados de novo. Eu olhava para a tela e esperava uma explicação. Qualquer coisa. Um emoji, uma desculpa, foi engano. Mas o tempo passou, e nada veio. Tentei responder. Perguntei o que tinha acontecido, se alguém estava bravo comigo, se eu havia feito algo sem perceber. Enviei 1, 2, 5 mensagens. Nenhuma resposta. Aquilo começou a me consumir por dentro. O pensamento girava em círculos, procurando motivos. Será que era por causa da última conversa com minha mãe, quando discutimos sobre o Natal ser na casa dela ou na minha? Ou talvez por algo que eu disse sem pensar, em algum jantar que acabou mal interpretado?
A cada minuto, o silêncio do grupo parecia mais alto. Fui até o histórico de mensagens, tentando encontrar alguma pista, algum tom estranho nas últimas conversas. Mas tudo parecia normal. Apenas um vazio crescente, como se estivessem me apagando aos poucos. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada, olhando o teto, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Pensava em como uma simples frase poderia quebrar algo que levou anos para ser construído. E, ao mesmo tempo, me perguntava se eles realmente queriam me machucar ou se estavam tentando me proteger de alguma coisa. Essa ideia, de que talvez existisse um motivo oculto, me perseguiu. Nos dias seguintes, tentei ligar. Para minha mãe, minha irmã, até meu pai, que raramente atendia. Nenhum deles respondeu. As chamadas iam direto para a caixa postal. Enviei áudios curtos, com a voz embargada, pedindo para conversarmos. Nada. A ausência deles começou a pesar como um luto. Era como se tivessem decidido fingir que eu não existia. Passei a evitar olhar para as decorações da cidade. As vitrines iluminadas, as pessoas com sacolas, os casais tirando fotos nas praças. Tudo que antes me trazia alegria agora parecia zombar de mim. O Natal estava chegando, e eu, pela primeira vez na vida, não fazia parte dele. Foi então que percebi que algo muito mais profundo estava acontecendo. Ninguém corta uma pessoa da família assim, do nada. Aquilo não era simples rejeição. Era medo, raiva ou culpa. E quanto mais eu pensava nisso, mais crescia dentro de mim a necessidade de descobrir o porquê. Mesmo que a verdade fosse algo que eu preferisse nunca ter sabido. Nos dias que se seguiram, tentei de todas as formas alcançar alguém. Liguei para minha mãe dezenas de vezes. Às vezes o telefone chamava até cair. Em outras, ia direto para a caixa postal. Tentei mandar mensagem para minha irmã, mas ela visualizava e não respondia. Aquilo era o que mais doía. Ver o pequeno ícone azul aparecer e, ainda assim, o silêncio permanecer. Era como se cada um deles tivesse combinado de me ignorar. Até tentei a tia Clara, a única que sempre teve um coração aberto e que, desde pequena, me dizia que família era coisa que se consertava com conversa. Mandei um áudio longo, cheio de pausas, de tentativas de parecer calma, mesmo que a voz tremesse. Mas ela também não respondeu. Nenhum som, nenhuma palavra, nada. Comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu tinha feito algo e simplesmente esquecido? Passei horas revirando as últimas semanas, tentando entender onde tudo começou a mudar. E foi aí que as lembranças começaram a surgir, em flashes desconfortáveis. Pequenos momentos que na época pareciam insignificantes, mas que agora ganhavam um peso diferente. O primeiro foi aquele jantar na casa da minha irmã. Lembro do clima estranho, do modo como todos evitavam se olhar por muito tempo. O assunto do trabalho do meu pai surgiu, e alguém fez um comentário sobre mentiras que voltam a aparecer. Na hora, eu ri, achando que era só uma piada qualquer. Mas minha mãe me lançou um olhar rápido, quase imperceptível, que me deixou desconfortável. Foi uma daquelas situações em que o riso morre antes de sair. Depois teve aquele almoço de domingo, semanas antes, quando a conversa descambou para o passado. Eu mencionei o quanto sempre admirei o jeito da minha mãe de esconder as coisas para proteger a família. Foi só um comentário, mas ela ficou pálida, como se eu tivesse revelado algo que não devia. A irmã dela, minha tia, mudou de assunto às pressas, e ninguém mais tocou nisso. Na hora, eu achei apenas que tinham se incomodado com alguma lembrança antiga, mas agora tudo fazia mais sentido. Comecei a perceber um padrão. Cada lembrança vinha acompanhada de silêncios. Pequenos lapsos que, na época, pareciam triviais, mas que agora gritavam algo que eu não conseguia decifrar. Tentei pensar em segredos, em coisas que talvez eu tivesse dito sem perceber. Será que alguém contou algo que eu comentei em confiança? Ou será que algum assunto sensível voltou à tona e me culparam por isso? Quanto mais eu tentava entender, mais o peso do isolamento aumentava. Os dias ficaram longos e a casa parecia maior, mais fria.
Eu acordava com a esperança de encontrar uma mensagem nova, uma explicação. Mas tudo o que encontrava era o mesmo vazio na tela do celular. E à noite, quando o silêncio era maior, as lembranças se transformavam em vozes. Eu revivia conversas, imaginava respostas, inventava reconciliações que nunca vinham. Um dia, tomei coragem e fui até a floricultura onde minha mãe trabalhava. Achei que, frente a frente, ela não conseguiria me ignorar. Esperei por mais de 1 hora, observando o movimento das pessoas comprando flores para decorar suas casas para o Natal. Quando finalmente a vi sair pelos fundos, chamei por ela. Ela me olhou, hesitou por um segundo e virou o rosto. Entrou no carro sem dizer uma palavra. Fiquei parada, sem reação, com o coração pulsando no peito como se tivesse levado um soco. Não chorei ali. Não consegui. Fui para o carro, sentei no banco do motorista e deixei que as lágrimas viessem em silêncio. No dia seguinte, fui até a casa da tia Clara. Ela sempre dizia que eu podia aparecer a qualquer hora, que as portas estariam abertas. Mas, quando toquei a campainha, ouvi passos, cochichos e depois o som da tranca sendo girada. Ninguém abriu. Aquilo me fez perceber que não era apenas um mal-entendido, era uma decisão. Eles realmente tinham decidido me excluir. Comecei a lembrar de algo que minha irmã havia dito meses antes durante uma conversa banal. Tem coisas que, se vierem à tona, acabam com a nossa família. Na época, ri e perguntei se era sobre o testamento do avô ou sobre aquelas brigas de herança que nunca terminavam. Ela desviou o olhar e disse: "Não é sobre dinheiro." Essa frase voltou à minha cabeça agora, mais forte do que nunca. Havia um segredo, algo que todos sabiam, menos eu. E o pior, agora pareciam me culpar por isso. Aquela sensação de ser observada começou a me acompanhar. Quando saía na rua, alguns vizinhos evitavam me encarar. Outros, ao contrário, me olhavam com pena, como se soubessem algo que eu não sabia. Era como viver dentro de um sussurro constante, onde todos comentavam, mas ninguém tinha coragem de dizer nada diretamente. Em uma das noites mais silenciosas, sentei no sofá com uma xícara de café frio nas mãos e comecei a pensar em tudo o que poderia ter saído do controle. Será que alguém contou alguma mentira sobre mim? Será que algum erro antigo foi distorcido? Ou será que o tal segredo que minha irmã mencionou tinha voltado e de alguma forma colocaram a culpa em mim? Eu não tinha respostas. Só o vazio. O mesmo vazio que crescia dentro de mim cada vez que o telefone tocava. E eu descobria que não era ninguém da família. Naquele momento, percebi que precisava fazer algo. Não podia continuar ali, esperando por um pedido de perdão que talvez nunca viesse. Eu precisava descobrir o que estavam escondendo. E no fundo, algo me dizia que essa verdade não seria nada fácil de ouvir. Quando percebi que não adiantava mais esperar respostas, tomei uma decisão que me pareceu a única possível. Eu iria até lá. Mesmo sem convite, mesmo com o peso daquela mensagem ainda latejando na mente. Precisava olhar nos olhos da minha família. Precisava entender. Fiz as malas em silêncio, sem planejar muito. Levei apenas o essencial: algumas roupas, o presente que já tinha comprado para minha mãe e o coração apertado. Enquanto colocava o casaco na mala, uma parte de mim ainda esperava uma ligação de última hora. Uma mensagem dizendo: "Não venha, a gente vai conversar depois." Ou, quem sabe, um pedido de desculpas. Mas o celular continuava mudo, e o silêncio parecia me empurrar para a estrada. A viagem até a cidade natal foi longa. O céu estava cinzento, e a chuva fina batia no para-brisa em um ritmo quase hipnótico. A estrada, que antes me trazia lembranças boas, como as viagens de infância, com músicas no rádio e risadas no banco de trás, agora parecia interminável. A cada quilômetro a ansiedade aumentava. Eu ensaiava conversas na cabeça, imaginando o que diria quando estivesse diante deles. Tentava adivinhar o motivo de tudo, ensaiando desculpas que talvez nem fossem necessárias. Quando vi a placa de "Bem-vindo a Santa Olívia",
Senti um nó no estômago. Era estranho voltar àquele lugar depois de tanto tempo. As ruas pareciam menores, as casas mais velhas, mas ainda havia aquele cheiro familiar de pinho e pão fresco vindo da padaria da esquina. Por um instante, senti uma pontada de saudade, da ingenuidade de quando eu acreditava que as pessoas que mais amamos seriam sempre refúgio. Dirigi até o bairro onde cresci. As luzes de Natal enfeitavam as janelas, os postes, até as cercas das casas. Crianças corriam nas calçadas com gorros vermelhos e vizinhos conversavam do lado de fora trocando risadas. Mas quando estacionei o carro e saí, notei algo estranho. Os olhares. Primeiro um, depois outro. Pessoas que eu conhecia desde sempre. A senhora da Casa Azul, o marido dela, o rapaz que estudou comigo, desviavam o rosto assim que me viam. Alguns cochichavam baixo, como se meu nome fosse um assunto proibido. Um grupo de vizinhos que decorava a rua se calou no instante em que passei. Continuei andando, fingindo não perceber. Mas o coração disparava. A cada passo, o som dos meus sapatos na calçada parecia ecoar mais alto. Eu queria acreditar que era paranoia, que talvez estivessem apenas surpresos por me ver ali depois de tanto tempo. Mas havia algo nos olhares, uma mistura de culpa e constrangimento que não deixava espaço para dúvida. Quando dobrei a esquina e vi a casa da minha família, senti o chão sumir sob meus pés. Ela estava linda, como sempre ficava nessa época do ano. As luzes piscavam em tons de dourado, o pinheiro se via da janela, iluminando a sala. As cortinas estavam abertas, e através do vidro pude ver silhuetas familiares. Meu pai sentado na poltrona, rindo de algo. Minha mãe na cozinha, mexendo uma panela. Minha irmã passando com um prato na mão. Por um segundo, meu coração se encheu de alívio. Talvez tudo não passasse de um mal-entendido. Talvez estivessem preparando uma surpresa, um gesto simbólico para resolver o que quer que tivesse acontecido. Mas então percebi. Não havia nenhum lugar na mesa para mim. Nenhum presente com meu nome debaixo da árvore. Nenhuma menção à minha ausência. Era como se eu nunca tivesse existido. As risadas soavam abafadas do lado de dentro, e o contraste com o frio que cortava meu rosto do lado de fora tornou tudo ainda mais cruel. Fiquei ali parada, observando minha própria família comemorar o Natal. O mesmo Natal que sempre foi o símbolo da nossa união, sem sequer lembrar que eu fazia parte dela. As mãos tremiam. Pensei em bater a porta, em entrar de uma vez, gritar, exigir uma explicação. Mas algo me impediu. Talvez o medo da rejeição definitiva. Talvez o instinto de autoproteção, de não querer ouvir com a própria voz o que o silêncio já dizia. Então fiquei só olhando. Vi minha mãe colocar o jantar na mesa, meu pai fazer um brinde, minha irmã rir de algo que ele disse. Vi a taça tilintar, vi o reflexo dourado da árvore dançar nas paredes, e percebi que aquele era o mesmo cenário de todos os natais anteriores, só que, desta vez, eu não fazia parte dele. O som de uma gargalhada mais alta me fez recuar. Caminhei até a calçada oposta tentando segurar as lágrimas, mas a sensação de abandono era insuportável. Era como assistir à própria vida de fora, como se eu tivesse morrido e ninguém tivesse percebido. Alguns vizinhos que passavam com presentes nas mãos olharam na minha direção. Um deles murmurou algo para o outro e acelerou o passo. O vento frio cortava o ar, mas o que gelava de verdade vinha de dentro. Aquele tipo de frio que não passa com cobertor nem com chá quente. O frio da rejeição. Sentei-me no banco da praça em frente à casa e fiquei ali por um tempo que não sei medir. O som distante das músicas natalinas ecoava pelas ruas, e eu observava as luzes piscando, uma a uma. Pareciam zombar de mim, dançando em um ritmo que me lembrava tudo o que eu havia perdido. Por um momento considerei voltar. Entrar no carro e fingir que nunca estive ali, mas algo dentro de mim dizia que ainda não era o fim, que por trás daquele silêncio e daqueles olhares desviados existia algo mais. Algo que eu precisava entender, mesmo que doesse. Quando finalmente me levantei, respirei fundo e olhei mais uma vez para a janela iluminada da casa. Minha família continuava lá dentro, rindo, brindando, vivendo. E eu, do lado de fora,
era apenas uma sombra esquecida. Naquele instante, percebi que, às vezes, a solidão não vem da distância. Ela vem do lugar onde você achou que era o seu lar. Fiquei ali, parada diante da casa, sem saber se ia embora ou se batia à porta. O frio parecia ter se instalado dentro de mim. Cada risada que vinha lá de dentro era como uma pontada no peito, lembrando que o amor deles existia, mas não para mim. Por mais que eu tentasse respirar fundo, a sensação de ser esquecida pelo próprio sangue era insuportável. Sentei-me no meio-fio, abraçando os joelhos, e o som distante das músicas natalinas se misturava ao estalar do vento nas árvores. As luzes piscando nas janelas, que antes simbolizavam aconchego, agora me pareciam zombar do meu desespero. Esperei. Não sei quanto tempo. Talvez 1 hora, talvez 2. A noite foi ficando mais fria, e a cidade se calou aos poucos. Os risos dentro da casa diminuíram, e o brilho das janelas começou a perder força. E enquanto o tempo passava, as lembranças começaram a me invadir. Lembrei do Natal em que a ceia quase foi arruinada. O forno quebrou, o peru ainda cru, e todo mundo entrou em pânico. Eu tinha uns 20 e poucos anos e, sem pensar, improvisei. Fritei pedaços da carne na frigideira, preparei molhos, servi em travessas menores. E, no fim, riram, chamando aquilo de a ceia da improvisação. Minha mãe me abraçou e disse que eu sempre dava um jeito em tudo. Lembrei dos presentes que eu fazia à mão, das horas cortando tecido, embrulhando com fitas coloridas. Eles fingiam que era só um gesto simples, mas eu via o brilho nos olhos quando abriam. Era carinho transformado em papel e laço. E lembrei das risadas, tantas risadas. De mim e da minha irmã dançando na cozinha, de meu pai reclamando das músicas, de minha mãe dizendo que aquele era o nosso melhor Natal. Tudo isso agora parecia de outro mundo. As memórias vinham cheias de cor, mas o presente era cinza. Era como assistir a um filme antigo, sabendo que o final já estava arruinado. As horas passaram, e o silêncio me cercou por completo. Eu quase não percebi quando uma silhueta surgiu do outro lado da rua. Era o senhor Antônio, o vizinho de frente. Um homem já idoso, de fala mansa, que conhecia nossa família há décadas. Ele caminhava devagar, com as mãos no bolso do casaco e o rosto parcialmente coberto pelo gorro de lã. Quando me viu, hesitou. Pareceu pensar se devia se aproximar ou não. Depois de alguns segundos, veio até mim. "Você não devia estar aqui, menina", disse ele, num tom baixo, quase cúmplice. Olhei para ele, confusa. "Por quê? O que está acontecendo?" Eles não querem mais me ver. "O senhor sabe o motivo?" Ele respirou fundo e desviou o olhar para a casa iluminada. Ficou um tempo em silêncio, como se procurasse as palavras certas. "Eu não devia me meter, mas, já que você veio até aqui, eles acham que foi você quem contou." "Contou o quê?" Perguntei sem entender. "Sobre o que aconteceu no verão passado." O mundo pareceu parar por um instante. O vento cessou. As luzes das casas ao redor pareciam mais fracas, e o nome Verão Passado ecoou na minha cabeça como algo familiar e esquecido ao mesmo tempo. "Não entendo", murmurei. "O que aconteceu no verão passado?" O senhor Antônio apertou os lábios, olhou em volta, como se tivesse medo de ser ouvido. "Eles acham que você foi à polícia, que foi você quem contou tudo." Meu coração disparou. "Contou o quê?" Insisti, a voz quase saindo num sussurro. Ele balançou a cabeça. "Não sou eu quem deve dizer, mas, desde aquele dia, nada foi o mesmo por aqui. Eles ficaram diferentes, com medo, desconfiados. E quando começaram os boatos de que alguém falou demais. O nome que apareceu foi o seu. Fiquei em silêncio, tentando processar. A lembrança começou a vir fragmentada, como se o cérebro resistisse em juntar as peças. O verão passado. Aquele calor sufocante, as tardes longas, o dia do churrasco na casa do lago. Meu estômago se revirou. Havia algo que eu estava tentando esquecer. Algo que todos fingiram não ter acontecido.
Mas eu não contei nada pra ninguém, disse, quase sem ar. Nem sei o que eles acham que eu disse. Ele me olhou com pena. Às vezes, menina, o problema não é o que a gente faz. É o que os outros acreditam que a gente fez. A frase ficou martelando na minha cabeça. Ele se afastou devagar, com aquele olhar pesado de quem sabe mais do que pode dizer. E eu fiquei ali, sozinha outra vez, cercada pelo eco das palavras dele. Eles acham que você contou o que aconteceu no verão passado. Aquela frase se repetia dentro de mim como um refrão doloroso. Tentei puxar da memória o que, afinal, havia acontecido naquele verão. Havia sido um tempo estranho, lembro disso. O clima tenso, as conversas baixas, a sensação de que algo estava sendo escondido. Mas, como em um pesadelo fragmentado, as lembranças vinham em flashes rápidos. Minha irmã chorando perto da varanda, meu pai discutindo com alguém ao telefone, minha mãe dizendo ninguém precisa saber. E depois, silêncio. As luzes da casa continuavam piscando. E eu, ali fora, entendia que talvez estivesse prestes a desenterrar algo que todos queriam manter enterrado para sempre. Naquele momento, percebi que o verdadeiro motivo da minha exclusão não era apenas raiva ou desprezo. Era medo. Eles estavam me afastando porque acreditavam que eu sabia demais. E pela primeira vez, comecei a desejar não descobrir a verdade. Aquela noite foi longa demais. Eu quase não dormi. Fiquei no carro, estacionada a alguns metros da casa, olhando para o céu encoberto. A mente girava em círculos, tentando juntar as peças que o Sr. Antônio havia deixado cair. O que aconteceu no verão passado? Essas palavras não saíam da minha cabeça. Elas tinham peso, cheiro, som. O som da água batendo nas pedras do lago, o cheiro de gasolina, o grito abafado de alguém pedindo ajuda. De repente, tudo voltou. O dia estava quente, abafado. Minha irmã dirigia o carro de nosso pai, e ao lado dela estava o marido. O genro que minha mãe nunca aprovou, mas fingia tolerar. Eu estava no banco de trás, com as janelas abertas, sentindo o vento. Ríamos de algo banal quando o som do impacto quebrou o momento. Um cachorro, ou talvez uma sombra, atravessou a estrada, e o carro derrapou. Mas não foi o fim. O que aconteceu depois foi o que mudou tudo. O carro parou próximo à curva do lago. A frente estava amassada, e o homem que vinha de bicicleta, atingido, estava caído à beira da estrada. Ele ainda respirava. Eu lembro do desespero. Quis chamar ajuda, mas o marido da minha irmã gritou: "Não, você não vai ligar para ninguém!" Minha irmã chorava, tremendo. Ele dizia que aquilo arruinaria a vida dele, que o homem estava bêbado, que era culpa do ciclista, que ninguém acreditaria se contássemos. Ele pegou o celular da minha mão e o jogou na água. Eu nunca tinha sentido tanto medo e tanta repulsa ao mesmo tempo. Ficamos ali por alguns minutos eternos, até que ele arrastou o corpo do homem um pouco mais para fora da estrada, encostando atrás de uns arbustos. Ninguém vai ver. Amanhã chove, o rio leva tudo. Eu queria gritar, queria impedir, mas minha irmã me implorou. Por favor, não diga nada. Por favor. Ela tremia tanto que parecia quebrar por dentro. E eu prometi. Prometi que nunca contaria. Os dias seguintes foram um borrão. A notícia apareceu no jornal local. Acidente fatal na estrada do lago. A polícia dizia investigar, mas não havia testemunhas. E o homem morreu 2 dias depois no hospital. Minha família se fechou em silêncio. O marido da minha irmã foi tratado como se nada tivesse acontecido. Minha mãe dizia: "Foi uma tragédia, mas o passado deve ficar no passado." E eu obedeci. Por amor, por medo, por covardia. Mas agora, meses depois, aquela promessa havia se tornado uma prisão. Alguém espalhara que eu tinha contado tudo à polícia. Talvez porque eu fosse a única que demonstrava remorso. Talvez porque alguém precisasse de um culpado. Peguei o celular e procurei por notícias antigas. Encontrei o caso. O inquérito fora reaberto. A polícia dizia ter recebido novas informações anônimas sobre o acidente.
Era recente. 2 semanas atrás. Naquela mesma época, minha família começou a me evitar. Eles acharam que fui eu. O coração batia tão forte que mal consegui segurar o aparelho. Entendi então o motivo da mensagem cruel. Christmas is better without you. Não era apenas desprezo, era medo. Eles achavam que eu os havia traído. Na manhã seguinte, tomei coragem e bati à porta da casa. Minha mãe atendeu. O olhar dela, vazio, frio, me atingiu mais do que qualquer palavra. Eu só quero conversar, pedi. Vocês acham que eu contei sobre o acidente, não é? Ela ficou em silêncio. Atrás dela, vi minha irmã, com os olhos inchados. Você prometeu que guardaria segredo, ela disse com a voz trêmula. E eu guardei, respondi. Eu nunca disse nada para ninguém. Mas era tarde. Eles já tinham escolhido em quem acreditar. Meu pai surgiu da sala segurando uma xícara de café. Não queremos mais confusão. Já basta o que você fez. A polícia veio aqui semana passada. Eles sabem detalhes que só alguém da família poderia saber. Mas não fui eu! Gritei. Vocês precisam acreditar em mim. Minha irmã chorava, mas desviava o olhar. Vai embora, por favor, disse minha mãe. É Natal. Não quero mais lágrimas. As portas se fecharam, uma a uma. E o som da tranca soou como uma sentença. Caminhei pela rua vazia, tentando entender quem, afinal, teria contado. E por quê? O senhor Antônio, talvez? Alguém que ouviu demais naquela noite de verão? Mas então algo me ocorreu. A minha irmã. Ela estava desesperada, sim, mas também culpada. E se ela mesma tivesse falado anonimamente, tomada pelo peso do arrependimento? E agora projetava em mim a culpa que não conseguia suportar? Parei no meio da calçada, olhando para o céu nublado. As primeiras gotas começaram a cair, e um arrepio percorreu meu corpo. A verdade, percebi, não importava mais. Eles já tinham escolhido o que queriam acreditar. Eu era o bode expiatório conveniente, a filha que estragava tudo, a culpada perfeita. Enquanto me afastava da casa, ouvi os sinos da igreja marcando o meio-dia. Era véspera de Natal. E pela primeira vez na vida, percebi que o amor da minha família não era feito de laços. Era feito de silêncio, medo e segredos. Mas dentro desse silêncio, uma certeza começou a nascer. Se eles acham que eu falei, talvez seja a hora de finalmente contar tudo. Dessa vez, não por raiva, mas pela verdade. A chuva daquela tarde parecia não ter fim. As gotas batiam no vidro do carro, marcando um ritmo lento, quase hipnótico. Eu fiquei ali parada, observando a casa ao longe, pensando em como tudo havia se desfeito tão rápido. De uma família unida por tradições e risadas, restara apenas o eco de uma frase cruel e o silêncio. Mas o silêncio, percebi, tem camadas. Às vezes ele esconde, às vezes ele protege, e às vezes ele mente. Peguei o celular e comecei a vasculhar antigas conversas. As mensagens com minha irmã, a quem eu sempre confiei mais do que em mim mesma. Havia um tempo em que nos falávamos todos os dias, trocávamos receitas, conselhos, confidências. Mas algo havia mudado logo após aquele verão. As mensagens dela ficaram mais curtas, frias, e nos últimos meses, desaparecera por completo. Deslizei o dedo pela tela, revisitando os fragmentos esquecidos de nossa relação. Uma conversa me chamou a atenção. Era de semanas antes da mensagem cruel. Ela dizia: espero que ninguém descubra o que fizemos. Não aguentaria ver tudo acabar. Na época, achei que era sobre o acidente. Mas lendo de novo, com o coração apertado, percebi que havia algo mais escondido ali. Fui descendo as conversas e encontrei uma sequência apagada. Mensagens deletadas. Só restavam as respostas vagas que eu havia mandado. Frases perdidas no tempo, sem o contexto original. Isso me fez pensar. O que ela estava escondendo? Abri também as conversas antigas com minha mãe. E vi que ela evitava qualquer menção ao verão. Sempre mudava de assunto. Sempre dizia: vamos deixar isso pra lá.
Era como se houvesse um pacto invisível entre eles, uma espécie de conluio silencioso. Eu era a peça que ameaçava quebrar o equilíbrio. Não porque eu havia contado algo, mas porque eu sabia demais. De repente, o que doía não era o fato de ter sido acusada, e sim perceber que a verdade nunca importou, que todos preferiam a ilusão confortável da negação. A família não me odiava pelo que fiz, mas pelo que eu representava, o lembrete vivo de algo que eles queriam esquecer. Decidi que precisava entender o que realmente aconteceu com aquele homem no acidente. Não apenas o que eu lembrava, mas o que foi escondido de mim. Comecei a pesquisar o nome dele. Chamava-se Paulo Mendes, 53 anos, mecânico. Tinha esposa e um filho adolescente. Na época, disseram que ele estava embriagado. Mas agora, lendo as matérias antigas, percebi contradições. O exame toxicológico havia dado negativo. Alguém alterou os fatos. Alguém pagou para que parecesse diferente. E eu sabia quem tinha poder para isso. Meu cunhado trabalhava para uma empresa influente da região, e seu chefe era amigo do delegado. Era simples demais para ser coincidência. Se as investigações estavam sendo reabertas, era porque algo havia escapado do controle. Talvez alguém tivesse se arrependido. Olhei mais uma vez a janela iluminada da casa da minha mãe. As sombras se moviam lá dentro. Minha família, reunida, fingindo normalidade. De repente, o Natal parecia uma ironia cruel. As luzes piscavam, as músicas falavam de perdão, união, amor. Mas tudo ali era teatro. Um palco decorado para esconder o que realmente existia. Medo. Meu telefone vibrou. Uma nova mensagem. Era da minha irmã. Por favor, para de procurar. Vai piorar tudo. Meu corpo inteiro gelou. Eu não tinha falado com ela desde que fui expulsa do grupo da família. Respondi sem pensar. Você sabe que não fui eu. Ela demorou alguns minutos. Depois digitou de volta. Nem tudo é sobre o acidente. Tem coisas que você não entende. Fiquei encarando a tela, o coração acelerado. Nem tudo é sobre o acidente. Então o quê? Comecei a lembrar de outros detalhes esquecidos. Do jeito como minha irmã e o marido dela se afastaram depois do verão. Das brigas abafadas no quintal. Do olhar da minha mãe, sempre tentando mediar, sempre dizendo, vamos deixar isso pra lá. E percebi que o acidente talvez fosse apenas uma parte da história. Um elo dentro de uma corrente muito maior. As peças começaram a se encaixar de forma sombria. E quanto mais eu pensava, mais via que não era o crime o que os assustava. Era o que ele havia revelado sobre quem eles realmente eram. O medo deles não era da polícia. Era de si mesmos. Fechei o celular e respirei fundo. Lá dentro, minha família brindava, sorrindo, tentando fingir que nada tinha acontecido. E do lado de fora, eu sentia como se observasse um espelho quebrado. Fragmentos que ainda refletem algo bonito, mas que cortam quem tenta se aproximar. O Natal, que sempre foi símbolo de amor, agora era uma lembrança deformada. As luzes piscavam, mas pareciam zombar de mim. As risadas soavam falsas, distantes, quase ensaiadas. E foi nesse momento que entendi. O problema nunca foi o segredo do verão. Foi a podridão silenciosa que o antecedia, a covardia coletiva de uma família que preferiu se esconder atrás da mentira. A mensagem "Christmas is better without you" não era apenas uma rejeição. Era um aviso. Eles queriam se livrar de quem ainda tinha coragem de enxergar. Enquanto a chuva continuava, olhei mais uma vez para aquela casa, sentindo que, de alguma forma, eu já não pertencia mais ali. E talvez, pela primeira vez, isso não fosse uma perda, fosse liberdade. A noite seguinte foi ainda mais silenciosa. Eu mal consegui dormir, presa entre a raiva e a vontade desesperada de provar que não era a culpada. A chuva havia parado, mas o mundo ainda parecia molhado, como se carregasse o mesmo peso que eu. No banco do passageiro, o celular vibrava. Notificações antigas, mensagens não lidas, ecos de uma vida que parecia distante. Foi então que decidi olhar algo que antes havia ignorado.
O grupo antigo da família no qual eu ainda estava adicionada, mas que há meses ninguém usava. Abri o histórico de mídia e comecei a percorrer as mensagens antigas, os áudios, as piadas esquecidas. E ali, perdida entre felicitações e fotos de festas, encontrei algo que mudou tudo. Um print. Era uma captura de tela de uma conversa. Minha conversa, enviada para o grupo por alguém. O nome da pessoa que enviou aparecia bem nítido. Cláudia, minha prima. A imagem mostrava parte de uma mensagem que eu havia mandado meses atrás para ela, em um momento de desabafo, dizendo que não aguentava mais guardar aquele segredo e que alguém precisava falar a verdade. Mas o print estava cortado. Faltava o restante da frase, onde eu dizia: antes que a culpa nos destrua por dentro. Naquela versão mutilada, parecia uma confissão. E foi assim, com um toque e um recorte, que ela destruiu tudo. Senti as mãos tremerem. Cláudia. Ela sempre tivera um sorriso doce, mas um olhar frio. Desde crianças, havia uma rivalidade silenciosa entre nós. Eu era a filha estudiosa, a que a família elogiava. Ela, a que sempre buscava a aprovação e raramente a encontrava. Quando adulta, nunca perdeu o hábito de competir. Pela atenção da minha mãe, pela admiração dos tios, até pelos elogios nas ceias. Mas eu jamais imaginei que fosse capaz de algo assim. Procurei por ela nas redes sociais e encontrei uma postagem recente, repleta de frases enigmáticas sobre traições dentro da família e pessoas que fingem ser inocentes. Os comentários dos parentes eram todos de apoio. Ali estava o veneno, espalhado com cuidado. A raiva subiu como fogo. Peguei o carro e fui até a casa da minha prima. As luzes estavam acesas. Bati a porta com força. Ela demorou, mas abriu, vestida com aquele mesmo ar de falsa serenidade. Você me deve uma explicação, eu disse. Ela franziu o senho, fingindo surpresa. Pelo quê? Você sabe muito bem. A mensagem, o print. Foi você quem mandou pro grupo. Ela deu um meio sorriso. Ah, aquilo. Eu só achei que todos tinham o direito de saber quem estavam protegendo. Meu corpo gelou. Você sabia que era mentira. Você cortou a mensagem. Talvez eu tenha me enganado, respondeu com a voz doce e venenosa. Mas, de certa forma, não menti. Você queria contar, não é? Só não teve coragem. A calma dela era insuportável. Por um momento, quis gritar, sacudir, fazê-la entender o estrago que havia causado. Mas percebi que ela sabia. E gostava disso. Por que você fez isso? Perguntei. Ela deu de ombros. Você sempre foi a filha perfeita. A queridinha. Sempre teve tudo. Por uma vez, quis ver o que acontecia se você perdesse alguma coisa. Houve um silêncio denso. Nenhuma palavra poderia desfazer o que ela havia confessado. Eu a encarei, tentando encontrar algum traço de arrependimento, mas só vi satisfação. Saí de lá cambaleando, como quem tenta respirar depois de um mergulho fundo demais. Entendi, de repente, que a verdade não é uma força pura. Ela pode ser moldada, distorcida, manipulada, e nas mãos erradas se torna uma arma. Na manhã seguinte, voltei à casa dos meus pais. Não por esperança, mas por necessidade. Precisava que eles soubessem. Precisava dizer que havia sido tudo uma mentira. Minha mãe abriu a porta. O rosto dela estava abatido, como se cada lágrima tivesse deixado uma marca. Eu descobri quem fez isso. Comecei, com a voz trêmula. Foi a Cláudia. Ela editou uma mensagem minha, cortou as partes e mandou para todos. Eu nunca contei nada à polícia. Nunca. Minha mãe ficou em silêncio por um tempo que pareceu infinito. Depois olhou para mim com olhos vermelhos. Filha, eu não sei mais em quem acreditar. Essas palavras foram como uma lâmina. Mas é a verdade, insisti. Você me conhece. Eu nunca faria isso com vocês. Ela balançou a cabeça lentamente. Eu achei que conhecia, mas desde o acidente, tudo mudou. As pessoas mudaram. Você também. Meu pai apareceu atrás dela, segurando a mesma xícara de café de sempre.
Não queremos mais confusão, Mariana. Já é tarde para isso. Deixa o passado em paz. Mas o passado é o que está nos destruindo, gritei. Eles não responderam. Apenas fecharam a porta, devagar, como quem encerra um capítulo que prefere esquecer. Fiquei ali, parada, ouvindo o som da tranca. Não havia gritos, nem discussões. Só o som seco de algo que se rompe para sempre. Percebi que, às vezes, a verdade não é suficiente, que provar estar certa não cura a ferida da desconfiança, e que a mentira, quando bem contada, pode se enraizar mais fundo que qualquer fato. Enquanto caminhava de volta ao carro, as luzes de Natal ainda piscavam nas janelas, indiferentes à tragédia silenciosa que se desenrolava entre aquelas paredes. Pela primeira vez, compreendi que talvez eu nunca voltasse a ser parte daquela família. Não por culpa, mas porque a confiança, uma vez quebrada, nunca volta a ter o mesmo som quando se tenta colar. A sensação de vazio pesava em mim como nunca. Cada passo em direção ao carro parecia afastar-me de tudo que eu conhecia, de tudo que eu acreditava ser lar. O calor do verão já havia ido, mas a frieza da rejeição permanecia, como uma sombra que não me soltava. Segurei o volante com força, tentando me concentrar, mas a mente voltava à mesma imagem. A porta da minha mãe fechando-se atrás de mim, o rosto confuso dela, minha irmã desviando o olhar, minha prima sorrindo por ter causado tudo aquilo. Antes de ir, decidi escrever uma carta. Não para explicar, não para me defender, nem para implorar perdão. Apenas para registrar o que meu coração não conseguia mais guardar. Peguei uma folha em branco e comecei a escrever. Querida família, talvez vocês nunca leiam isso. Talvez joguem no fogo, ou deixem esquecida em algum canto. Mas precisava colocar em palavras tudo o que sinto. Preciso me despedir, não com raiva, mas com amor, porque apesar de tudo o que aconteceu, sempre os amei. Sempre achei que éramos uma família unida, que nosso Natal era sagrado, que nossas risadas e histórias compartilhadas nos manteriam juntos para sempre. As palavras saíam lentas, quase dolorosas. Relembrei cada momento feliz. Os presentes feitos à mão, a ceia que eu salvava, as brincadeiras na sala com luzes piscando, o cheiro do bolo da minha mãe. Cada lembrança era um fio que ligava meu coração ao passado, e cada linha que escrevia parecia arrancar esses fios, pouco a pouco, para que eu pudesse seguir em frente. Continuei. Mas agora entendo que o amor não basta quando a confiança se rompe. Que a verdade, por mais clara que seja, não reconstrói aquilo que foi destruído pelo medo e pela mentira. Que o silêncio pode ser mais cruel do que qualquer palavra, porque nos força a duvidar de nós mesmos e a nos sentir sozinhos, mesmo entre aqueles que deveriam nos proteger. Hoje percebo que meu lugar não é mais aqui, não porque deixei de amar, mas porque não posso mais suportar a sensação de estar em uma família que já não me reconhece. Respirei fundo e continuei, tentando transformar a dor em sinceridade. Se algum dia vocês descobrirem a verdade, saibam que nunca quis ferir ninguém. Nunca falei sobre o acidente. Jamais traí a confiança de vocês. Fui apenas a filha que acreditava que podia contar com a família. E agora, aprendo que algumas feridas não se fecham com explicações, mas com distância. Espero que encontrem a paz e que, de alguma forma, lembrem-se de mim não apenas pelo que aconteceu, mas pelo amor que sempre senti por vocês. Assinei com meu nome e dobrei a carta. Coloquei-a cuidadosamente sobre a mesa da sala de jantar, onde antes estive tantas vezes. Olhei para as luzes piscando na árvore, para os enfeites que um dia decoraram meus natais favoritos. Respirei fundo e saí pela porta da frente. O carro estava pronto, o motor quente. Sentei-me, ajustei o banco e olhei uma última vez para a casa. Não havia olhares de despedida, não havia mãos acenando. Apenas o brilho das luzes natalinas, indiferente à minha partida. Quando coloquei o carro em movimento, o silêncio da rua me acompanhava, pesado e íntimo. Mas, de algum modo, havia alívio naquilo.
a liberdade de finalmente me afastar da dor, mesmo que não fosse substituída por outra coisa. Dirigi pelas ruas iluminadas, observando os enfeites que pendiam nas casas, os sinos que tocavam em distantes igrejas, o reflexo das luzes nas poças de água que a chuva recente deixara. Cada detalhe era um lembrete de que a vida continuava, mesmo quando a família se tornava um lugar de dor. Pensei sobre como o silêncio pode ser mais cruel do que qualquer acusação. Como ele corrói, paralisa e transforma lembranças em fantasmas. Como ele pode fazer com que a própria casa, que antes era refúgio, se transforme em um espaço de abandono emocional. E enquanto o carro avançava na estrada vazia, percebi que o Natal, para mim, nunca mais seria apenas sobre risadas, presentes ou tradições. Seria sobre encontrar coragem para continuar, mesmo quando aqueles que amamos se mostram incapazes de nos reconhecer. Mesmo quando a dor é intensa. Mesmo quando a mentira e a desconfiança dividem quem deveria estar unido. O frio do ar-condicionado contrastava com a sensação de calor que começava a surgir em meu peito. O calor de saber que estava tomando posse da minha própria vida, do meu próprio caminho. Que o amor que carregava não precisava mais ser aprisionado por quem decidiu me excluir. Olhei pelo retrovisor, para a rua deserta atrás de mim, e respirei fundo. Era hora de seguir em frente. Não com rancor, mas com a certeza de que, apesar de tudo, ainda podia existir esperança. Fora das paredes daquela casa, fora das mentiras e do medo coletivo. Enquanto as luzes de Natal se afastavam lentamente no horizonte, entendi que a despedida, embora dolorosa, também era libertadora. E que a verdade, mesmo que ignorada por alguns, sempre seria minha para carregar comigo, em silêncio ou escrita, em lágrimas ou lembranças, mas sempre minha. Meses se passaram desde aquela noite em que deixei minha família para trás. As ruas da cidade ainda eram as mesmas, as casas ainda piscavam luzes no Natal, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Eu não voltara, e a distância começava a se tornar não apenas necessária, mas protetora. Foi então que, inesperadamente, a verdade veio à tona. Um telefonema antigo, que há muito eu evitava, começou a tocar na memória de todos. Minha prima Cláudia finalmente confessou. A mentira, o print cortado, a difamação deliberada. Tudo revelado. Ela chorou, tentou explicar, justificar, mas não havia mais espaço para reconstruir. As palavras dela, embora sinceras em arrependimento tardio, não desfaziam o impacto de meses de dor. Minha mãe, que durante tanto tempo me evitara, tentou ligar. O número dela piscava na tela do meu celular, um lembrete do amor que uma vez existiu e que ainda poderia existir se eu quisesse aceitar. Mas eu não atendi. Não por rancor, mas porque percebi que algumas feridas, embora curadas com o tempo, precisam permanecer em silêncio para que a alma se fortaleça. Sentei-me na varanda da minha casa, observando a neve que caía levemente sobre o quintal. Pensei em tudo o que havia acontecido, na mensagem cruel que recebi, no verão passado, no segredo que carreguei, na mentira que me acusou injustamente. E no meio de toda essa dor, comecei a compreender algo profundo sobre o que significa amar e ser amado. O perdão, percebi, não é algo que se dá apenas aos outros, é algo que se permite a si mesmo. Não se trata de reconciliar-se com aqueles que nos machucaram, mas de libertar o próprio coração da amargura, do ressentimento que corrói por dentro. O amor, pensei, às vezes precisa existir à distância. Não em presença física, mas em lembrança, em compaixão silenciosa, em aceitação do que não podemos mudar. Naquele Natal seguinte, decidi não ir à cidade. Não havia necessidade de confrontos, nem de reencontros dramáticos. Em vez disso, acendi uma vela na minha sala, coloquei música suave e preparei um jantar simples. Estava sozinha, mas pela primeira vez em muitos anos, me senti completa. Havia uma calma que antes me era estranha. Não a alegria frenética das festas em família, mas uma serenidade profunda que vinha da aceitação. A solidão, que antes me parecia um peso insuportável, agora era um espaço de reflexão,
um refúgio, onde eu podia existir sem medo de ser julgada. Pensei na minha família, nos erros, nas falhas humanas que todos carregam, e senti uma pontada de compaixão. Eles haviam me magoado, sim, mas estavam presos aos próprios medos e à incapacidade de lidar com a verdade. E isso não tornava o amor que senti menos real, apenas diferente do que eu esperava. Ao olhar para a vela que queimava lentamente, percebi que a vida segue. Que o Natal não é apenas sobre mesas cheias ou risadas, mas sobre a capacidade de continuar, mesmo quando tudo desmorona ao nosso redor. E que o valor de uma pessoa nunca depende da aceitação dos outros, mas do respeito e amor que ela mantém por si mesma. O telefone tocou novamente. Era minha mãe. Pela primeira vez, respirei fundo e sorri. Mas não atendi. Não porque quisesse punir, mas porque precisava honrar meu próprio espaço. A verdade havia sido revelada, mas a reconstrução de laços dependeria deles, não de mim. Senti um calor suave no peito, uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por tudo que perdi, por todos os natais que não teriam mais as mesmas cores, mas alívio por finalmente estar livre do peso da acusação, da culpa que nunca foi minha e do silêncio que me sufocava. Enquanto a neve continuava a cair, percebi que a vida pode ser agridoce, que o amor pode existir em formas inesperadas e que a família nem sempre é um lugar físico. Às vezes é uma memória, uma lembrança, um vínculo que persiste mesmo à distância. O Natal passou. Estava sozinha, mas em paz. Havia lágrimas, sim, mas não de desespero. Lágrimas de compreensão, de aceitação, de liberdade. E naquele momento, percebi que não precisava ser aceita para ter valor. Que minha vida, minha verdade e meu coração tinham um significado próprio, independente das falhas e da dor dos outros. Olhei para a vela que ainda queimava, para as luzes fracas da rua lá fora, e suspirei profundamente. A história havia chegado ao fim, mas não o aprendizado que carregaria comigo para sempre. E com um último olhar para a noite silenciosa, senti que finalmente podia respirar. A vida continuaria como sempre continua, e eu, pela primeira vez em muito tempo, estava pronta para ser apenas eu mesma.